Feira começou pegando fogo. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. Hoje, dia 4 de agosto, nosso chá da tarde. Pois é, nosso chá da tarde começa com um jornalista norte-americano, lá da gringa, pois é, falando que tem documentos novos e exclusivos, demonstrando que existia um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, onde ele utilizava somente publicações de redes sociais para mandar prender pessoas pelo 8 de janeiro. É o que denuncia um jornalista internacional, o Michael Chellenberg. E aí, agora, ganha mais força a pressão pela lei Magnitsky contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Só que a gente não pode esquecer que aqui é a República das Bananas e aqui tem o PT. Pois é, para blindar o ministro Alexandre de Moraes, o PT quer colocar em risco todo o sistema financeiro do Brasil, com multas pesadíssimas, elevadíssimas e, inclusive, com risco real do nosso dinheiro, né, ser perdido ou bloqueado. E isso é impactante para todo mundo. Senadores começam, inclusive, a levantar o discurso sobre impeachment. Um senador, ele disse que o Senado vai abrir um pedido de impeachment na próxima semana sobre o ministro Alexandre de Moraes. E não é só no Brasil, é lá fora também. Um senador americano, Shane Jett, ele que é representante lá de Oklahoma, ele disse que as manifestações no Brasil foram justas. Ele reagiu às manifestações e disse que o povo brasileiro exige o impeachment do Alexandre de Moraes e do Lula. Mas não para por aí. Pois é. O próprio Deltan Dallagnol, vocês escutaram aqui, ele falando aqui, né? O Deltan Dallagnol, ele fez uma publicação, onde nessa publicação ele fala justamente de uma publicação feita pelo Martin De Luca, que é advogado do Donald Trump. Nessa publicação do Martin De Luca, ele diz claramente que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes supostamente já está sendo vítima de congelamento de bens lá na Europa. Meu amigo, o clima está cada vez mais quente dentro da República de Brasília, né? Ou seja, o bicho está pegando e a gente está acompanhando tudo isso. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que a gente está trazendo conteúdo sempre de relevância para você. Então, antes de mais nada, curta e compartilhe, tá bom? Mas bora de matéria, né? Vamos lá que você precisa entender tudo isso que está acontecendo. Vem comigo e vamos de matéria. É o seguinte, o Michael Chellenberg é um dos jornalistas, junto com o Glenn Greenwald, americano, de esquerda, diga-se de passagem, alerta que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participava de um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp eram postadas matérias de gente que falava sobre o 8 de janeiro e que essas pessoas eram presas por causa das publicações. Dá uma olhada. Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Federal usou ilegalmente postagens em redes sociais para prender manifestantes pró-Bolsonaro. Em 8 de janeiro de 2023, centenas de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro invadiram prédios do governo em Brasília, em um episódio notavelmente semelhante ao ocorrido no 6 de janeiro, nos Estados Unidos, que é o Capitólio, ficou conhecido como Capitólios. Muitos eram idosos ou doentes e não cometeram atos de violência. No entanto, todos foram rotulados de golpistas, terroristas e fascistas pelo presidente Lula e pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E aqui na publicação, ele fala que foi criado, né? Olha só, a publicação ele fala aqui assim, ó. Agora, né? Os arquivos de 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa secreta e ilegal de inteligência que usou postagens nas redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. E aqui ele fala que foi aberto, né, um grupo de WhatsApp, né, uma força-tarefa que mantinha todos aqueles que protestaram, né, fora do caminho do ministro Alexandre de Moraes. Ele ainda fez a seguinte publicação. Olha, Moraes e sua força-tarefa operavam por meio de um grupo secreto de WhatsApp que criava relatórios ilegais de inteligência.
Mantinham manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras em suas redes sociais. Usavam o discurso online como base para prisão preventiva. Negavam aos advogados acesso às evidências. Usavam ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Pois é, essa aqui é a denúncia feita pelo Michael Chellenberg, um jornalista norte-americano, e virou matéria de publicação de um importante jornal lá dos Estados Unidos, né? Então, assim, cada dia que passa, né, a matéria que foi publicada, né, em Public News, um jornal americano, no Public News, e aí, hoje, a gente começa a ver que existe, né, um sentimento de insatisfação, não só, né, de figuras do governo, mas de figuras dentro, né, da política como um todo, figuras dentro do jornalismo, porque lá nos Estados Unidos, antes de mais nada, a liberdade de expressão é um bem muito mais valioso do que os nossos congressistas aqui encaram, né? Deveria ser um dos maiores bens, afinal, a partir da liberdade de expressão nascem todos os direitos, nasce o direito de defesa, mas aqui no Brasil não é encarado como lá nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos o jogo começa a virar e jornalistas começam a fazer denúncia e cada vez mais pressão. E a pressão se resume em Lei Magnitsky. Pois é, a Lei Magnitsky, você já está sabendo, é uma sanção aplicada dentro do território norte-americano, mas que alcança outros territórios. Por quê? Por causa do sistema bancário mundial, né, nacional e mundial, que segue muito, né, as diretrizes e bases do governo norte-americano. Ou seja, a maioria das empresas e instituições que operam o mercado financeiro do mundo são sediadas nos Estados Unidos. E por isso, acaba atingindo, com a lei americana, na jurisdição americana, pessoas que estão fora dos Estados Unidos. Ou seja, a regra aplicada dentro dos Estados Unidos alcança mesmo quem está fora. Agora, a grande questão é, se as empresas e as instituições brasileiras de instituições financeiras, né, de bancos, se elas não cumprirem a lei Magnitsky, pois é, elas podem ser simplesmente colapsadas. Para blindar o PT, para blindar o Moraes, desculpe, o PT pode colocar em risco o sistema financeiro do Brasil. Uma nova ofensiva lançada pela esquerda contra efeitos das sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, com uma medida cautelar apresentada no STF, o deputado Lindenberg Farias quer obrigar bancos nacionais a ignorar as sanções internacionais. A manobra, no entanto, pode colocar em risco todo o sistema financeiro brasileiro. O alerta foi feito pelo advogado e professor livre docente em Direito da USP, Cristiano Carvalho, em entrevista à Gazeta do Povo. Carvalho lembrou, em um caso ocorrido em 2014, envolvendo o descumprimento pelo banco francês, do qual ele levou ali quase 9 bilhões em multa. A gente chegou a falar disso, né, no nosso primeiro editorial. Então, se o sistema financeiro começar a levar sanções, multas pesadas como essa, vai colapsar. Ou, o pior, além das multas, pode ser excluído, né, coisa que já aconteceu em países como Cuba, né, o sistema financeiro brasileiro fica excluído das transações internacionais via dólar e via modelo americano, que é o modelo SWIFT, que a gente já está acostumado. Meu irmão, e se isso acontece? Aí temos um grande problema, porque vai colapsar, a gente fica sem acesso, né? Sem saber como será o acesso aos recursos, ao dinheiro. E outra coisa, se isso acontece, o dinheiro brasileiro fica estocado, fica empossado. E aí o que pode acontecer é uma inflação, né, galopante, sem qualquer tipo de controle. É algo que a gente viu acontecer em Cuba, Venezuela, e a gente está à beira desse caminho, à beira desse precipício. Pois é, né? É difícil você até dar uma notícia. Você fala uma coisa, na mesma hora já mudou. O Marcos Duval disse para vocês que o pessoal acha ele meio doido. E cá entre nós, para voltar para o Brasil, tem que ser. O cara poderia ter ficado lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, muitos disseram que é o efeito da Lei Magnitsky, mas o ministro Alexandre de Moraes não mandou prender o Marcos Duval. Mas, em compensação, mandou colocar a tornozeleira. E todo mundo pensou que ia parar por aí, tornozeleira. Não.
tomou uma medida que, para mim, é o cúmulo da arbitrariedade. É a total, completa, né, neutralização de um mandato de um senador eleito. Basta perguntar para a democracia quantos votos Marcos Duval recebeu e quantos Moraes recebeu para poder neutralizar o mandato de um senador dessa forma. Dá uma olhada. Moraes manda Alcolumbre bloquear salário e verba de gabinete do Marcos Duval, né? Olha, o Alcolumbre deveria ter aqui toda a sensibilidade e o direito de rejeitar uma decisão como essa por declará-la ilegal. Mas o ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o presidente do Senado, o Alcolumbre, bloqueie o salário e todas as verbas de gabinete do senador Marcos Duval, alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta segunda. A medida consta na decisão de Moraes, que autorizou a ação contra o parlamentar que deixou o país sem autorização do STF e retornou ao Brasil nessa manhã. Duval terá que usar tornozeleira eletrônica. É bem provável, né, que até os passaportes diplomáticos e outros foram apreendidos. A defesa do Marcos Duval falou que essas restrições ultrapassam os limites da razoabilidade. Olha, até onde eu aprendi no direito, verbas lícitas de salário são impenhoráveis, né? A defesa do senador Marcos Duval nega o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e afirma que novas restrições, como a decisão de bloquear integralmente o patrimônio do parlamentar, incluindo salários, verbas de gabinete, ultrapassam os limites da razoabilidade. Ou seja, se na sua cabeça isso aqui não ultrapassa os limites dos direitos humanos, é porque você não entende nada de direito. Ou seja, quando eu tiro todos os bens, quando eu tiro todo o patrimônio, quando eu tiro todo o salário, eu tiro o sustento daquela pessoa. Eu simplesmente, que é investigada, não é condenada por nada, e nem está envolvida em corrupção nem nada nesse sentido. Quando isso acontece, eu estou condenando aquela pessoa à morte. Simples. Sem salário, sem nada. É muito esquisito isso, né? É muito esquisito. Uma decisão dessa, vinda dentro das regras do direito nacional, do direito brasileiro. É esquisito, tá? Mas tem gente que acha que é normal, que tá tudo bem. Eu concordo aqui com, né, a defesa do senador Marcos Duval. Acho que é um verdadeiro, né, absurdo. Vamos falar agora de impeachment, né? Será protocolado mais um impeachment. E aí a gente vai falar sobre isso. Pois é, o senador Wilder, né, anunciou que o Senado vai abrir um novo pedido de impeachment de Alexandre de Moraes já na próxima semana. O senador Wilder Moraes declarou que pretende intensificar uma pressão no Congresso para avançar no processo contra o ministro do STF. Abre aspas. O pau vai quebrar em Brasília. Vamos pressionar os senadores que ainda não aprovaram o requerimento e pressionar o presidente do Senado para colocar em votação o impeachment de ministro de Moraes, afirmou. Apoiadores de Jair Bolsonaro organizaram manifestações em 62 cidades para mostrar o apoio ao ex-presidente e defender o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em Goiânia, o protesto teve início às 10 horas na Praça Tamandaré e contou com a presença de políticos do PL, como o senador Wilder Moraes, o deputado Gustavo Gaia e o vereador Vitor Hugo. Durante o discurso, o Wilder, ele disse o seguinte, ó, em cima do carro do som. Na semana que vem, pediremos ao Senado o impeachment de Alexandre de Moraes. Já temos 34 senadores que discutiram o requerimento. Já falei com o presidente, que estou com ele até depois do fim. É anistia restrita para todos, inclusive para o presidente. Não percebiam que a sanção da lei Magnífica ao ministro revela como se esse governo parece ao mundo, né? Como ele aparece ao mundo. O pau vai quebrar em Brasília. Vamos iniciar os senadores que ainda não sobrevieram o mundo. Exigência e pressão do presidente do Senado para colocar em votação o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É o que escreveu aqui o senador, o que disse, né, o senador Wilder Moraes. Olha, chama atenção porque começou uma pressão maior sobre o impeachment dos ministros, do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, existe a sanção Magnífica, que todos já entenderam. Ela é o começo, né, de uma pressão. Ela é o começo de um novo movimento que se inicia contra o ministro Alexandre de Moraes, mas que vai estender
para outras figuras, né? Então, o Marco Rubio, o próprio Donald Trump, fez questão de deixar claro, evidente, que a sanção Magnitsky é só o início, né? É só o primeiro passo e que essa sanção vai se estender a mais pessoas, vai alcançar mais pessoas e que quem seguir do lado do Alexandre de Moraes sofrerá as mesmas consequências da lei Magnitsky. E a pressão que começa no Senado, né? A pressão que foi nas ruas da manifestação e a pressão da lei Magnitsky podem impulsionar o andamento do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora, entenda uma coisa. A oposição, ela está usando esse pedido de impeachment porque foi feito um site oficial. Nesse site oficial, eles declaram quem é favorável e quem não é favorável. Tem 34 votos a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. São necessários 54. É um quórum qualificado, ou seja, precisamos de 54 votos para que o impeachment saia. Não tem isso dentro do Senado. Só que a oposição quer, com esse site aberto de apoio e declaração, de que tanto as autoridades americanas quanto o povo saiba quem apoia e quem não apoia. E vem duas frentes de pressão. Quem não assinou e não declara o apoio, não adianta nem pedir voto depois para os bolsonaristas. Quem não assinou e quem não deu apoio está exposto para o governo norte-americano, que pode chegar com o bafo da Magnitsky no cangote. Situação fica difícil para quem não assinou. É difícil também para quem assina, que vira alvo do STF. Essa é a República das Bananas. Agora, a pressão ao ministro Alexandre de Moraes corre aqui no Brasil, mas corre principalmente nos Estados Unidos, já começa a ganhar corpo na Europa também. O senador Shane Jett, que é um senador representante do estado de Oklahoma, ele disse o seguinte, olha, apoiou as manifestações que aconteceram, que rodaram o mundo em vários jornais, Le Monde, vários jornais americanos, e ele disse que apoia as manifestações e disse que o povo exige o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do próprio Lula. O senador Shane David Jett, representante estadual de Oklahoma, reagiu às manifestações organizadas nesse domingo, que reuniram dezenas de milhares de brasileiros em diferentes partes do país para pressionar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o pedido de impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Em um perfil do X, do seu próprio perfil, dedicado a comentar a situação do Brasil, o senador americano escreveu o seguinte, abre aspas, 3 de agosto, no Brasil, nas ruas. Jair Bolsonaro não pôde ir, mas o povo foi por ele. Os brasileiros exigem o impeachment de Moraes, ministro do STF, e Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente não participou dos atos porque teve a sua liberdade restrita por medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal. É o que disse, o senador Shane Jett, graças às manifestações, em virtude das manifestações que aconteceram e em apoio ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, o Deltan Dallagnol, que é o procurador da Lava Jato, ele fez uma publicação, no seu canal do YouTube, onde o título é Bens de Moraes já são bloqueados na Europa, tá? E nessa publicação que o Deltan Dallagnol fez, ele argumenta aqui que os bens já estão bloqueados. E aí, ele até ironizou, uma matéria antiga do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, olha, nós sempre teremos Paris, ironizou o ministro do STF sobre possibilidade de perder o visto americano. Acontece, que nem sempre parece que Paris vai estar lá para os americanos, para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Martin De Luca é o advogado do Donald Trump. Ele acabou de fazer uma publicação que diz o seguinte, os bancos europeus estão supostamente congelando os ativos de Alexandre de Moraes após a imposição de uma sanção americana. Surpreso? Não fique. Isso é padrão. Bancos globais, especialmente na Europa,
congelam ativos rotineiramente após designação de sanções da OFAC, mesmo sem ação da União Europeia. Por quê? Porque arriscar o acesso ao sistema do dólar americano é aquela palavra financeiro, né? Aquela palavra de própria vida financeiro, né? Ao escolher entre Moraes e o acesso ao sistema financeiro americano, é seguro presumir que os bancos não escolherão Moraes, né? Escolherão o sistema financeiro americano, né? Ou seja, manter no sistema financeiro americano. Ele continuou, ele disse assim, ó, por muitos anos, Moraes congelou os bens das vítimas que atacou por meio de discursos políticos publicados online, inclusive por usuários americanos em território americano. Agora, ele está experimentando o próprio veneno. Bem-vindos às consequências reais das sanções dos Estados Unidos por violações repetidas e sistemáticas dos direitos humanos. Tudo leva a crer que o próprio Martin De Luca, que é o advogado do Donald Trump, começou a levar o negócio para o lado pessoal contra o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A impressão que eu tenho, e é só a impressão, é que o ministro Alexandre de Moraes acabou virando alvo, né? Vítima, ou agora, vamos dizer assim, o alvo, né? Do governo norte-americano, mas um monte de gente norte-americana, né? Ou seja, tem um monte de empresários, como o próprio Elon Musk, que está sumido. Tem um monte de gente, como o líder ali do Gathering, né? Que é o Mike Pence. Ou seja, figuras fortes, né? Michael Miller, né? Ou seja, figuras fortes que começam a despontar, né? Como nomes de oposição ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Agora, uma coisa é certa, se realmente isso estiver acontecendo, tem ministro do STF que deve estar daquele jeito, né? Preocupadíssimo por causa de bens na Europa. Já tem um que já foi anunciado por matéria do Metrópolis, que tem um patrimônio aí dentro dos Estados Unidos, um apartamento aí numa holding de uma offshore, né? De 22 milhões de reais. Já pensou o tamanho do prejuízo que esse cara vai levar e o quanto ele está preocupado? Vamos lá, pessoal. Talvez vocês conheçam, talvez não. Esse aqui é um youtuber chamado Wilker Leão. Ele ficou famoso, né? Porque ele não é nem Bolsonaro e nem Lula. E aí ele ficou conhecido e notório quando ele foi questionar o Bolsonaro no cercadinho. Ele entrou lá e bateu boca com o Bolsonaro no cercadinho, ele ficou muito conhecido. Mas é uma figura que sempre critica também, né, a atuação da esquerda. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Essa turma que partiu para cima do Bolsonaro, mesmo sabendo, né, depois da eleição, quem era o Lula, e continuou assim contra o Bolsonaro, dizendo que era um voto isentão, como por exemplo a turma do MBL, o próprio Wilker Leão dizia ser fã do MBL, queria ser um membro do MBL, eu mesmo já vi vídeo dele falando, acabou de sentir agora qual é o peso, né, do PT no poder, a diferença que é em relação quando é o Bolsonaro, que não foi condenado pelo Bolsonaro quando ele foi para cima do Bolsonaro. Youtuber é condenado por calúnia e difamação contra professor da UNB. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o youtuber Wilker Leão por calúnia e difamação contra o professor Stephen Thompson da Universidade de Brasília. Matriculado na disciplina de História da África, olha só, ministrada por Thompson no período noturno em 2024, Wilker publicou na internet uma série de vídeos gravados em sala de aula questionando o conteúdo apresentado. Segundo o educador, o youtuber divulgou o vídeo com o suposto objetivo de denunciar a doutrinação comunista. Para o professor, o formato culminou em ofensas à honra de forma objetiva e subjetiva. Não, e aí eu concordo, né? Se alguém me chamar de comunista, eu vou ficar ofendido demais também. Tá certinho, né? O professor de se sentir ofendido de ser chamado de comunista. Mas ele parece que é, né? Sei lá. Olha, vamos ser sinceros aqui. Todo mundo sabe como é a doutrinação em sala de aula. Vamos ser sinceros. Se fosse um professor de direita, dentro de uma universidade pública, ele podia apanhar do aluno que ninguém ia falar nada, que ninguém ia ser condenado por nada. Ainda iam falar que é liberdade de expressão. Mas, como o cara é de direita, fez críticas
uso, né, da palavra do professor que é de esquerda, o resultado sempre é o mesmo, né? O Brasil é um país aparelhado, pode ter certeza disso. Vamos lá. A mídia, ela é muito engraçada. Vocês devem ter acompanhado, né, que a Michele Bolsonaro foi detonada pela turma da mídia e da esquerda, porque um suposto tio da Michele Bolsonaro teria sido pego com conteúdo infantil, se é que você me entende. Um tio, que a Michele nem tinha contato, mas detonaram ele. O Nicolas Ferreira, por sua vez, um primo foi preso por drogas. Um primo que ele mesmo falou, eu quero que apodreça na cadeia, dane-se. Mas foi um auê. E agora, quando figuras da própria esquerda agem, são eles atuando, por que não faz um escarcéu todo assim? Dá uma olhada nessa publicação da Andresa Matais, né? Deputado do PT vai a evento de livro de Marcinho VP, chefão do Comando Vermelho. Ainda bem, né, que a gente não pode falar de nada, de nenhum vínculo, né, da esquerda com o Comando Vermelho, né? Porque o Comando Vermelho nasceu da esquerda. Historicamente, para quem acompanha história, sabe que ele nasceu da esquerda. Vermelho é de comunista. E aí tem um lance de eu lembro de uma história de uma chefe do Comando Vermelho num ministério, também de ministros que podem ir a locais, né? Mas a gente não pode falar nada, né? Mas é esquisito. Um deputado do PT indo ao lançamento de um livro de um chefão do Comando Vermelho é esquisito, né? O deputado estadual Renato Freitas esteve ontem num evento de divulgação do último livro do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, considerado um dos principais líderes do Comando Vermelho. O evento ocorreu nas proximidades da Feira Literária de Paraty, a Flip. A obra, intitulada A Cor da Lei, é a quarta escrita pelo traficante, que está preso desde agosto de 1996. Atualmente, VP nega que continue na liderança da facção. Mesmo assim, seu último livro foi lançado no dia 12 de julho, no Complexo do Alemão, no Rio, uma área historicamente dominada pelo Comando Vermelho. A foto do vereador com o livro do Marcinho VP não foi postada por ele, e sim por um perfil de Marcinho VP no Instagram. A conta é administrada por terceiros e tem 137 mil seguidores. A foto é na Praça Monsenhor Hélio Pires, mais conhecido como Praça da Matriz. Mas é mera coincidência, pessoal. Nada. Essa coisa de falar que a esquerda defende as vítimas da sociedade é coisa da extrema-direita. Vamos fingir que a gente nem viu. Vamos lá, pessoal. Vocês devem entender o porquê que essa turma odeia o Bolsonaro, né? Olha, eu posso até criticar o Bolsonaro em algumas de suas atitudes. Agora, cá entre nós, na sua gestão, se comparada à gestão atual, tem que ser muito canalha e cara de pau para criticar o cara. Vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui. A União gastou 1,7 bilhão com diárias e passagens no primeiro semestre de 2025. Dá uma olhada aqui esse gráfico. Tá vendo quando o gráfico chega lá embaixo? Adivinha de quem é o governo? Sim, do Bolsonaro. Não era esse mesmo Bolsonaro que era acusado de uso de cartão, de gasto de dinheiro público? Pois é. O gasto, né, já está no meio do ano e já chegou a 1,7 bilhões. É muito provável que este governo, né, que já gastou em 2024 1,5 bilhão e agora, né, 1,7 bilhão. Eu estou falando bilhão de gastos de passeio e de viagem, né, de viagem e hospedagem, diário e hospedagem. Pelo amor de Deus, vai passar de 2 ou 3 esse ano. E ano que vem é eleição. Meu amigo, nós vamos ter uma herança maldita, como nunca vista na história. Isso é assustador para todos nós brasileiros. Não tenham dúvida disso, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade em estar acompanhando todas as informações aqui com o nosso editorial. Você que gosta de estar sempre
antenado e atualizado nas notícias, eu quero voltar aqui para essa notícia para vocês. Olha, essa turma que está aí no poder está pouco se lixando se eles vão afundar o sistema financeiro. E a minha pergunta para você é, e o seu dinheiro? Como é que fica? Você imagina se o sistema financeiro entrar em colapso. Eles já aumentaram o imposto do IOF, e para quem não sabe, o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Se você vai comprar dólar e mandar o seu dinheiro para fora, já era 1,1, foi para 3,5. Agora, se o sistema colapsar, eles vão mandar para 10, 15, 20. Eles aumentam numa canetada. Mesmo que a Câmara reclame, o STF autoriza. Então, eles querem travar o seu dinheiro. Você já parou para pensar como é que a moeda, o Bolívar, lá do Maduro, chegou a não valer nem o equivalente a papel higiênico? Você não parou para pensar? Pois é, você está vendo, né? Aqui, ao vivo e a cores, né? Uma história da Venezuela se repetindo. Então, meu amigo, você que não quer ficar nessa, entre em contato conosco. É importante você internacionalizar os seus negócios. Ter uma offshore, uma hold, uma conta bancária em dólar. Você vai entrar aqui em contato com o nosso escritório, vai marcar uma consulta e vai agendar uma consulta para poder conversar com a gente aqui e entender um pouco mais como tudo isso funciona. Combinado? Estou colocando nosso serviço à sua disposição, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Até o nosso jantar, né? Até às 7 horas da noite eu vejo vocês. Abraço.